a ideia do Estado laico teve grande repercussão entre os protestantes históricos. Né? Eles entenderam que o Estado laico era a melhor forma de você estruturar essa relação igreja-Estado. Então, o Estado é laico no sentido de que ele não protege nenhuma religião em particular, mas protege todas em particular. E que ela garante o direito de expressão, de fé, de crença, de culto e de religião de todos, independente de qual seja a religião. Então, esse é o ideal da relação Estado. Isso não foi defendido pelos protestantes históricos, né? Isso que ele está dizendo aqui simplesmente não é verdade. Se a gente pegar o protestantismo na Europa, originalmente, ele não defendia todas as religiões de forma igual. E ele não defendia, inclusive, todas as vertentes do cristianismo de forma igual. Todas as religiões como iguais. Então, por exemplo, se um cristão ele for elevado a cargos de autoridade, ele, publicamente, ele tem que defender Cristo e defender Maomé, defender Buda da mesma forma. Ele tem que considerar todos da mesma forma aos olhos sociais. E isso não faz o menor sentido, inclusive, isso é hipocrisia, né? Então a gente não pode defender todas as religiões iguais. Olá, seja bem-vindo à Civilização Cristã. Hoje a gente vai estar falando sobre o reverendo Augusto Nicodemos. Na verdade, a gente vai estar reagindo a um vídeo dele aqui que fez um certo sucesso na sua última participação no podcast Inteligência Limitada. E eu separei um dos cortes aqui, onde ele está falando sobre a relação entre igreja e Estado. A gente tem falado aqui no canal, lá no Instagram também, sobre a importância, né, da influência da igreja e na expectativa que a gente tem dessa influência no futuro, onde a igreja, graças ao reino de Jesus Cristo, ao seu reinado lá nos céus, a sua vitória sobre seus inimigos, ela está influenciando o mundo, essa expansão do reino que a gente vai estar vendo e já tem visto ao longo dos séculos aqui nesse mundo. Mas o reverendo Augusto Nicodemos, ele tem uma posição diferente, né, do que a gente entende a respeito do que esperar do futuro e de como enxergar a relação entre a igreja e o Estado. Então a gente vai estar vendo o que ele está falando aqui e tecendo alguns comentários enquanto isso. Essa bancada evangélica, essa procura da igreja de se misturar com política, não é muito perigoso isso? Muito. Dessa confusão de usar, inclusive, púlpito para pedir voto e eu não sei, eu acho muito perigoso. Você acha perigoso? Eu acho perigoso e abominável. Eu não queria falar alguma coisa mais pesada, mas eu concordo, é abominável. É mesmo, tem nada a ver. Isso aí é um desvirtuamento muito grande do que é o evangelho. A igreja não pode se comprometer com a política partidária, porque ela perde a liberdade para ser profética. Ela tem que ser a voz de Deus. A igreja tem que alertar os governantes, tem que advertir de que quando eles estão extrapolando as suas funções, dizer para eles que há um Deus sobre toda a terra e que governa o mundo, que eles estão naquela posição porque Deus os colocou ali. Romanos capítulo 13, não tem autoridade que não proceda de Deus, e essas autoridades vão dar conta a Deus de tudo isso. Então a igreja precisa ser livre para ela poder dizer tudo isso. Então se ela se junta, se ela se identifica oficialmente, ou se junta, se filia, ou se engaja, se compromete com um determinado partido político, uma determinada ideologia, ela não vai poder exercer essa função. Então vamos lá, né? O primeiro ponto aqui que o Augusto Nicodemos está falando é que a igreja ela tem essa função que ele descreve como profética, no sentido de estar alertando o mundo, né, sobre a mensagem de Deus, a mensagem de Jesus Cristo, e que ele vai dizer então que quando a igreja ela se compromete oficialmente, e aqui ele usa o termo ideologia ou política partidária, etc., com alguém, ela vai perder a sua liberdade, ou seja, ela não vai mais estar livre para poder falar, porque ela está comprometida oficialmente com algum governo ou com o Estado. Só que isso é falso se a gente for analisar a história, né? E se a gente for analisar também o modelo bíblico. Então, uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Primeiro, assim, a igreja ela tem uma teologia política? Tem, nós cremos que tem. Então, a teologia política, quando a gente vai falar em termos práticos, ela é uma ideologia. Então, o que acontece? Se a gente pegar todo o ensino bíblico a respeito do que é o Estado, da função que o Estado exerce na sociedade, ou seja, o que o Estado ele precisa fazer, porque assim, o Estado ele foi constituído por Deus, né? O próprio texto que o reverendo cita aqui, Romanos 13, e a gente tem exemplos também no Antigo Testamento, é Deus quem estabelece uma ordem social e ele vai estabelecer então limites para o governo, né? Quando a gente vai fazer uma análise da Bíblia, o que ela ensina a respeito desses limites, quais as funções, o que o governo deve se preocupar, até onde ele pode interferir, o que ele não pode fazer. Então a gente vai ter uma teologia política. E essa teologia política posta em prática ou ensinada pela igreja, ela vira uma ideologia. Então existe, num certo sentido, uma ideologia cristã a respeito do Estado e a respeito do que a gente deve esperar do Estado. E quando a gente vai estudar o modelo bíblico ou essa teologia política, a gente vai ver que a igreja ela está associada ao Estado, ela não está desvinculada do Estado. Mas mesmo ela estando associada ao Estado, ela é uma instituição independente do Estado. O que significa isso? Significa que o governante ele não legisla em matéria de fé, ou seja, o governante ele não pode definir doutrinas ou ele não pode realizar um culto ou realizar os sacramentos. E os pastores, eles também não podem ter cargos públicos ou cargos no sentido de ou no judiciário ou no legislativo ou no executivo. Os pastores não podem fazer isso pelo
modelo bíblico, né? Então são esferas independentes, mas mesmo sendo esferas independentes, elas estão unidas, porque elas prestam um serviço à sociedade. Então o Estado, ele necessita da igreja para estar tendo uma harmonia social e para estar trazendo a luz para o povo, de como esse povo ele agrada a Deus e ele é abençoado por Deus. E o Estado, ele também tem uma tarefa de proteger a igreja, de proteger o bem-estar social. Existe essas duas esferas, elas não estão separadas e a reforma ela não trouxe separação, a não ser a ala anabatista. Então, se a gente for pegar os estados reformados, os estados luteranos também, a própria igreja da Inglaterra, eles não fizeram essa separação. São duas esferas separadas, mas eles permaneciam com uma certa unidade. Eles foram distinguidos, melhor dizendo, mas eles ainda estavam unidos, né? Quem rompe drasticamente entre igreja e o Estado é o movimento anabatista. E aí vai ficar amordaçada, vai ficar quieto, porque tem rabo preso, né? Rabo preso. Na hora que chamam um político para falar lá na igreja, dar o púlpito ao político e tudo mais, em troca de voto, o político vai querer alguma coisa depois. Claro. Né? Ele vai querer alguma coisa depois. E só enfatizando uma coisa que eu esqueci de falar, né? É óbvio que isso, na minha opinião, não deveria acontecer, de estar chamando políticos para falar na igreja. Mas mesmo tendo essa relação entre igreja e Estado nos modelos bíblicos, e a gente pode pegar o maior exemplo de todos, que é o Estado de Israel, instituído por Deus. Então, Deus, quando institui um Estado, Deus, quando institui um governo, ele não faz essa desassociação, né? Existiam, então, aqueles que se preocupavam com o culto e existiam o que era responsável por fazer o governo aplicando as leis, julgando as leis. Eles não eram as mesmas pessoas. Mesmo assim, aquele país, Israel, ele necessitava ter uma religião oficial e a religião oficial era o culto ao Deus verdadeiro, né? Então Deus ele não desassocia, e o modelo de Israel é o modelo de um Estado ideal até os dias de hoje, né? Porque foi Deus quem instituiu. É óbvio que existiam algumas particularidades do tempo, mas ainda é um modelo como a gente deve seguir. E por ter essa união, não isenta de cada esfera ser fiel. Então, por exemplo, se a gente tem ali o Brasil, ele se torna um país declaradamente cristão, ele promove o cristianismo, ele promove a igreja. A partir do momento que se assumir algum governante, o Estado começar a fazer atos contrários ao que a Escritura revela que ele deveria estar fazendo, isso não impede ou não deveria impedir dos pastores estarem continuando ensinando a verdade e mostrando o erro do que está acontecendo naquele momento, né? Pois, aí acaba o político virando tarefeiro da igreja, para conseguir tijolo para construção, telha para fazer uma reforma. Isso aí não faz o menor sentido. Agora, eu não vejo nada demais, de repente uma igreja convida aí um senador, um deputado para uma reunião com os jovens num sábado, durante a semana, para falar sobre política, né? O que é que não tem isso aí, tudo mais. Mas se chama de um lado, chama do outro também. Agora, se envolver... Aqui a gente tem um outro problema, né? É a relativização. Então, por exemplo, ele está dizendo que não tem problema chamar algum senador, alguém para falar sobre política para os jovens numa reunião informal que não seja o culto, só que aí tem que chamar de todos os espectros políticos. Isso não faz o menor sentido. A partir do momento que a gente define que existe uma orientação bíblica de como deve ser o Estado, de como deve ser as leis, etc e tal, então quem que a igreja tem que se preocupar em promover? Ou se a igreja vai chamar alguém para ensinar os jovens a respeito de política, tem que ir seguindo essa orientação, não seguindo ideologias que são abertamente contrárias à fé ou contrárias ao que Deus ensina na Escritura, né? Então a gente não pode relativizar esse ponto de dizer, ao mesmo tempo que se diz aqui que não se pode apoiar ninguém, então a gente abre igualmente para todo mundo. Isso não faz o menor sentido. Bíblia, Deus ensina um modelo e a gente deve promover as pessoas que ensinam esse modelo. Se a gente pegar, por exemplo, no âmbito doutrinário, a gente promove todos os lados, a gente promove heresia? Não, a gente não promove heresia. Quem que a gente promove? A gente promove os mestres, os pastores que ensinam a verdade. Então, na esfera política é a mesma coisa. Quem que se promove? Se promove aquelas pessoas que a igreja entende que exercem a política, exercem essa administração pública conforme a Escritura ensina. Ver mesmo e se comprometer como instituição. E corre o perigo também de idolatria, né? De idolatrar uma pessoa, um ser humano, né? Sem dúvida. Como salvador da pátria. Eu acho também. Não quero dizer nomes, né? Mas a gente não precisa dizer nomes, né? Mas eu vejo pros dois lados, né? Eu vejo que tem idolatria dos dois lados. E não pode falar mal dele, que ele é o escolhido, ele é não sei o quê. Pô, não é assim. O problema é que se baseia aqui a política como se fosse só no modelo brasileiro, né? Aqui, obviamente, tá falando de dois lados. A última eleição ali, tá falando provavelmente a respeito de Lula e Bolsonaro. Só que a gente não pode pautar as coisas pelo estado atual do Brasil. A gente tem que pautar pelo estado ideal apresentado pela Escritura. E ele foge exatamente dessa dicotomia. Ele apresenta um modelo ideal que, ao meu ver, não é nenhum dos dois.
dois, mas não sendo nenhum dos dois, não isentem que existe um modelo ideal. E existem pessoas engajadas e preocupadas com esse modelo, que é o que a gente tem que promover. Uma outra coisa interessante a se falar é que, por exemplo, o reverendo Augusto Nicodemos, ele é pastor da igreja presbiteriana. A igreja presbiteriana, ela subscreve os documentos de Westminster. Os documentos de Westminster, eles só existem por causa da relação correta entre igreja e Estado. Foi o Estado que convocou os teólogos de Westminster para estabelecerem esses documentos para que houvesse unidade no culto. Eles estavam preocupados, então, com o culto no Reino Unido. Se a gente pegar os grandes credos ecumênicos também, o credo niceno-constantinopolitano, por exemplo, ou o credo de Calcedônia, foram promovidos por imperadores do Império Romano, que eram cristãos e também cooperaram para que a igreja tivesse paz e harmonia, apoiando o cristianismo como religião oficial. É meio contraditório, né? Se alguém que defende os documentos, alguém que defende os padrões, que só existem porque o Estado cooperou para isso, então a gente definir que não existe agora, a gente defender agora que não existe mais essa possibilidade da igreja apoiar institucionalmente um governo, não faz o menor sentido. Né? Não. A César o que é de César, né? E a Deus o que é de Deus. Exato. Certíssimo. Muito bem. Mas isso é uma coisa que é preocupante ou não? É restrito a pouco? É, né? É preocupante, é preocupante. Nunca deu certo no passado, né? Não, nunca deu. E historicamente... A mistura de monarquia com igreja. Porque o que é que acontece? O Estado vai querer se meter nos negócios da igreja e a igreja vai se sentir no direito de se meter nos negócios do Estado. Foi por isso que a ideia do Estado laico teve grande repercussão entre os protestantes históricos. Né? Eles entenderam que o Estado laico era a melhor forma de você estruturar essa relação igreja-Estado. É um Estado em que a igreja seja livre, qualquer igreja, não tem liberdade não tem interferência, e em que o Estado garanta a liberdade de culto. Então isso é interessante, isso é bom, né, para todos, inclusive para os cristãos também. Então o Estado é laico no sentido de que ele não protege nenhuma religião em particular, mas protege todas em particular, e que ela garante o direito de expressão, de fé, de crença, de culto e de religião de todos, independente de qual seja a religião. Então, esse é o ideal da relação Estado. Isso não foi defendido pelos protestantes históricos, né? Isso que ele está dizendo aqui simplesmente não é verdade. Se a gente pegar o protestantismo na Europa, originalmente, ele não defendia todas as religiões de forma igual, e ele não defendia, inclusive, todas as vertentes do cristianismo de forma igual. Se a gente pegar dentro da reforma ali, os estados, eles estavam preocupados com a paz e a ordem social, e eles estavam preocupados também, muitos governantes, em agradar a Deus. Então, como que eles podem fazer isso e promover, ao mesmo tempo, falsas religiões, que na concepção deles são falsas religiões, né? Então, se a gente vê que um país ele permite o florescimento de falsas religiões, biblicamente ele colhe sanções de Deus. Então, o que o reverendo Nicodemos está defendendo aqui é que o Estado é laico no sentido de tratar todas as religiões como iguais. Então, por exemplo, se um cristão ele for elevado a cargos de autoridade, ele publicamente ele tem que defender Cristo e defender Maomé, defender Buda da mesma forma. Ele tem que considerar todos da mesma forma aos olhos sociais. E isso não faz o menor sentido, inclusive isso é hipocrisia, né? Então a gente não pode defender todas as religiões iguais. É óbvio que o Estado não vai forçar conversões, é óbvio que o Estado ele não pode se interferir nesse foro íntimo, mas publicamente a gente defende que o Estado sim, ele promova o cristianismo, ele promova a religião, inclusive reformada, como a religião oficial, porque vai trazer bem-estar social, vai trazer bênçãos de Deus para aquela nação. Se a gente pegar, por exemplo, os Estados Unidos, que foi o primeiro a não defender uma denominação, porque todos os países europeus tinham uma igreja daquele país, né? Inclusive a igreja da Inglaterra aconteceu isso, na Suíça também, todos os países ali aconteceu isso, tinha também países que defendiam o catolicismo romano como uma religião oficial. Os Estados Unidos, ele não vai ter uma denominação oficial, mas ele ainda vai defender o cristianismo, ele vai defender uma religião. Eu já não concordo com isso que aconteceu nos Estados Unidos, mas ainda é muito melhor do que o reverendo Augusto Nicodemos está tratando aqui. Ele está dizendo que não é nem só o cristianismo que a gente tem que defender, a gente tem que tratar todas as religiões de forma igual. E isso, obviamente, à luz da Bíblia, não pode acontecer. A igreja. Agora, o que acontece é que algumas pessoas pensam que Estado laico quer dizer Estado ateu. Não é. O fato de que o Estado é laico não quer dizer que, por isso, as religiões não tenham a sua liberdade, ou que, ocasionalmente, o Estado não possa colaborar. Vamos supor, uma igreja quer abrir, tem uma favela, uma igreja quer abrir uma escolinha lá, numa creche, e nada impede que ela possa fazer um contrato com a prefeitura de recursos e outras necessidades para que aquela escolinha possa abençoar aquela comunidade carente lá. Então, é possível, no Estado laico, isso acontecer. Agora, se faz com uma,
tem que fazer com todas, né? Se o Estado dá recursos para uma igreja católica abrir uma creche, tem que dar também para a igreja pentecostal abrir uma creche lá no alto do morro. Não pode proteger nenhuma. Então, essa é a visão ideal do relacionamento igreja. Deu só 2 exemplos brandos, né? Mas se a gente for levar as últimas consequências, então, o Estado ele tem que favorecer uma igreja católica abrir uma escolinha, uma igreja evangélica abrir uma escolinha, tem que favorecer o candomblé abrir uma escolinha, tem que favorecer os islâmicos abrir escolinha, etc e tal, e que é impossível a gente defender uma coisa dessas, né? Que bom que a posição do reverendo Agostinho Podemos, com todo respeito, ela não vai se concretizar. Que bom que o reino de Jesus Cristo vai avançar, a sua igreja vai avançar, e no futuro, talvez, nós não veremos, mas nossos netos, nossos bisnetos vão ver um país cristianizado e um país cuja religião oficial será a fé cristã.